Se você começou a investir agora, se você já investe há muito tempo ou se você nunca investiu na vida, mas pensa em investir, você precisa saber que existem riscos envolvidos. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para te alertar, para abrir o seu olho antes de você começar a investir. A partir daí você vai conseguir investir com mais segurança e mais racionalidade. Pois muito que bem, a maior preocupação das pessoas para começar a investir o dinheiro é se aquela aplicação é segura, quais são os riscos envolvidos naquele tipo de investimento. E é claro que eu não vou ser hipócrita de falar que você pode investir todo o seu dinheiro sem nenhuma preocupação, porque isso não existe. Todo investimento tem um certo tipo de risco. Alguns são maiores e outros menores. Mas se você tá achando que esse é um vídeo para te deixar com medo de investir, você se enganou, porque é exatamente o contrário. Eu vou te ajudar a analisar, a avaliar os riscos envolvidos para você ver, para você analisar se compensa ou não e fazer as melhores escolhas na hora de investir. Dependendo da fase da sua vida, você pode estar disposto a correr mais riscos ou menos riscos. Isso também tem a ver com o seu perfil de investidor. Mas então vamos parar de enrolação e vamos falar logo de quais são os riscos, que são basicamente 3. E para te ajudar e ser bem mais prática, no final do vídeo eu vou citar os riscos e os investimentos que tem esse risco ou não, tá? Então fica até o final aí. O primeiro risco que você deve avaliar antes de colocar o seu dinheiro em algum investimento é o risco de liquidez. Caso você não saiba o que é liquidez, é basicamente a facilidade de resgatar o seu dinheiro na hora que você precisa. Então, se você coloca o seu dinheiro em um título, em uma aplicação que te dá o risco de perder dinheiro se você precisar sacar a qualquer momento, a sacar antes do vencimento, então existe um risco de liquidez, porque você corre risco de perder dinheiro se precisar tirar o dinheiro a qualquer momento. E também é o caso de um imóvel, por exemplo. Se você compra esse imóvel e precisa de um dinheiro urgente, sua única alternativa é vender o imóvel, se você precisa do dinheiro imediatamente, provavelmente você vai vender o imóvel por um valor mais barato do que o avaliado em mercado. Então, resumindo, o risco de liquidez é o risco de perder dinheiro se você precisar sacar o dinheiro imediatamente, sem esperar vencimento e etc. O segundo risco a se avaliar é o risco de mercado. Esse é um pouco mais perigoso porque a gente não consegue controlar. Ele depende da economia, do preço do dólar, de preço de ação, de commodities, enfim. É uma coisa que não está no nosso controle. É o risco que depende das oscilações de preços e taxas. E o último risco a se avaliar é o risco de crédito. Isso significa que você precisa analisar se aquela pessoa que está levando seu dinheiro, que você está emprestando seu dinheiro, é um bom pagador ou não. Que é basicamente a mesma coisa que o banco faz quando quer te emprestar um dinheiro. Ele analisa todo o seu histórico, já até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre a análise de crédito. Então, você basicamente precisa fazer uma análise de crédito também para a pessoa que está pegando o seu dinheiro emprestado. A pessoa, a entidade, a instituição, enfim. Se a instituição em questão tem um bom histórico de pagamento, tem uma boa saúde financeira, então é bem mais confiável do que uma empresa que acabou de chegar no mercado, por exemplo, não tem nenhuma base sólida, não tem nenhum histórico para você analisar. Eu vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal pra não perder os próximos. E agora eu vou falar pra você te dar de mão beijada quais são os riscos que cada investimento tem. Os investimentos avaliados aqui serão tesouro direto, renda fixa, poupança, sim, até ela, e as ações. Então vamos lá. O primeiro risco é o risco de liquidez. O tesouro direto não tem risco de liquidez, porque ele tem uma liquidez diária. Então não é perigoso que você perca dinheiro se precisar sacar o dinheiro. A renda fixa tem um risco de liquidez. Quando você empresta o seu dinheiro, quando você coloca o seu dinheiro em um CDB que tem um vencimento, por exemplo. Se você precisar tirar o seu dinheiro antes do vencimento, pode ser que você perca dinheiro. Então é um risco que se corre. A poupança também não tem risco de liquidez, porque você pode sacar a qualquer hora, mas às vezes ela não rendeu, tá? Porque a poupança só rende a cada mês. E as ações também possuem risco de liquidez. Até atrelado a outro risco que eu vou falar aqui. Mas se você precisar do dinheiro imediatamente, pode ser que não seja a melhor hora para você sacar e aí você pode sim perder dinheiro. O segundo risco é o risco de mercado. Então vamos analisar. O Tesouro Direto, ele tem um certo risco de mercado. Não é enorme, tá? Mas depende de taxa como a Selic, o CDI.
então ele tem uma certa oscilação. A renda fixa também, pelos mesmos motivos, também depende de taxas e indexadores. A poupança não tem risco de mercado e as ações têm, e tem muito risco de mercado, não preciso nem falar por quê, né? Mas são desses investimentos os que mais oscilam. E por último, o risco de crédito. Começando pelo Tesouro Direto, o Tesouro Direto não tem risco de crédito, porque quem está te pagando é o Tesouro Nacional, é o Brasil, e ele é o melhor pagador que existe. Se chegar num nível do Brasil não te pagar, é porque muitas coisas já deram errado antes. Na renda fixa pode sim existir o risco de crédito, porque podem ter instituições que emitem títulos de CDB, você vai lá, compra o seu CDB, só que aí a instituição não dá conta de arcar, fale, alguma coisa acontece e ela pode não conseguir te pagar. É uma possibilidade mínima que você pode se precaver, né, analisando, observando antes de investir o seu dinheiro, mas eu tô aqui para avisar de tudo, então pode ser que exista sim um risco de crédito na renda fixa. Também existe o risco de crédito na poupança pelos mesmos motivos da renda fixa. Pode ser um banco que venha a ter algum imprevisto, digamos assim. E por último, nas ações não existe risco de crédito, porque você também é dono daquela empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Então não tem a possibilidade, porque a empresa também é sua. Pois muito que bem, se você está olhando e pensando que a renda fixa é o pior tipo de lugar para você deixar o seu dinheiro, porque possui todos os riscos, não é bem assim que funciona. Porque, como eu falei, são riscos que você consegue cauterizar, digamos assim, e por isso que é importante a gente saber antes de colocar o nosso dinheiro, que a gente consegue parar, analisar e ver se realmente vale a pena. Já estar atento com a anteninha ligada para saber de todos os riscos. E a poupança também parece ser uma boa opção. Em questão de segurança, pode ser que seja, mas ela tem o mesmo quesito de segurança do Tesouro Direto, mas nesse caso o Tesouro Direto paga mais. E as ações também possuem mais riscos, mas não significa que sejam investimentos que você precisa descartar. Como eu falei, é a mesma coisa, gente. É só para você estar ciente dos riscos, para amenizar os riscos e conseguir colocar o seu dinheiro lá. Você, por exemplo, já sabe do risco de liquidez das ações. Então, você não vai colocar uma reserva de emergência em ação, né? É por isso que é importante saber os riscos, para você elaborar, colocar o dinheiro de acordo com a sua meta em cada tipo de investimento. Então esta foi a lição de hoje. Espero que você não tenha uma mentalidade de pobre, que porque então é arriscado, não vou investir meu dinheiro. Não, você tem a mentalidade de rico, que é justamente saber os riscos para se precaver, para já saber de tudo, saber quanto você pode colocar, no que você pode colocar. Então, te espero aqui nos próximos vídeos de riqueza, tá? Um beijo e até lá!